Eu quero convidar você para participar de uma oração junto com o Gafarel da Silva, diretamente lá de Salvador. Essa oração vai ser realizada para que você venha ter uma desenvoltura na vida espiritual, um crescimento na vida espiritual. Você sabe de que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. E você vai acompanhar agora a leitura com ele. Antes, porém, eu quero falar com todos vocês algo assim que vai criar impacto, vai impactar o teu coração. Sabe por que tem muita gente fraca na vida espiritual? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de temor. Aí vem a fraqueza. Você sabe de que a força vem a partir do conhecimento, entendimento, sabedoria, temor do Senhor, vem a força. Fica aqui conosco, fique participando conosco aqui. Você que abriu o seu link agora na madrugada, ou você que abriu o seu link em outro horário do dia de quarta-feira ou em outro dia da semana. Fique aqui conosco que eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente. Tá bom? Eu só vou colocar aqui rapidinho aqui, olha, as informações do canal. E essas informações aqui do canal é Tempo de Oração e do Ministério é Tempo de Oração. Enquanto eu vou aqui preparando para todos vocês a chegada aqui do Gafarel, eu vou fechar o meu microfone e abrir o meu microfone para o Gafarel da Silva. Tá bom, Gafarel? Chega aí. Vou desligar meu microfone. Bom dia, meus amigos e irmãos. Olha, esse amigo que fala com vocês é o Gafarel, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma oportunidade. Certo de que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é essa, meu Pai, conforme está escrito no texto sagrado, se renova a cada novo amanhecer. Que a misericórdia, a graça e a paz, mediante a fé, venha guiar os nossos pensamentos nesse novo dia. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha dar sabedoria. Eu peço ao Senhor inteligência. Peço ao Senhor, porque entendo, meu Pai, que sem ti nada posso, que sem ti nada sou. O apóstolo Paulo disse numa das suas cartas, inspirado pelo teu Espírito Santo, o seguinte, meu Deus: porque para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Que a minha vida e a vida dessa pessoa que nos ouve seja um referencial da tua bondade, da tua fidelidade, do teu amor. Renova-nos a fé, renova-nos a confiança, renova-nos a esperança. Pai querido, Pai amado, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos guiou. Que por meio dessa oração, por meio dessa meditação, o Senhor venha renovar o coração e a mente de cada um de nós, em nome do Senhor e para a glória de Jesus. Amém. Vamos ler João capítulo 14. Pega a sua Bíblia. Vamos falar com Deus, ou melhor, vamos meditar na palavra de Deus.
no Evangelho de João 14, tá bom? Mas antes de nós lermos, eu gostaria de ler, antes de ler o 14, eu gostaria de ler Não, vamos começar a ler o 14 mesmo, do verso 1, tá bom? Olha só o que o Senhor Jesus... Vamos identificar aqui cada personagem, vamos detalhar versículo a versículo. Na medida em que nós formos lendo, detalhando, o Espírito Santo ele vai falar com a senhora, o senhor que nos ouve, tá bom? O verso 1 diz o seguinte: não preocupe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus começa falando, ele não está falando com o povo de modo geral. O público do Senhor Jesus, nessa ocasião, são os discípulos, são os homens e as mulheres que o assistiam na sua peregrinação, na propagação do Evangelho. E ele diz o seguinte: não preocupeis o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Coração está ligado às emoções. Coração está ligado aos sentimentos. O coração é a parte viva. Alguns dizem que o coração é um representante da alma, né? A Bíblia diz que o rosto, o coração alegre aformoseia o rosto. Já o coração triste é o contrário, tá bom? Então o coração, Jesus ele pede para que ensina aos discípulos para que eles não venham se preocupar. E ao invés de preocupar-se, ao invés de tornar o coração um turbilhão, ele diz o seguinte: creia em Deus. A única forma, a única maneira de tranquilizar o coração é quando o ser humano crê em Deus. E ele também disse: creia também em mim. Aí ele dá sequência: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, uma das preocupações do ser humano, em especial aqui os discípulos, era a morada, o repouso, tanto físico como o espiritual, né? E ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, existe muita casa, muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar, ou seja, vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou lendo a versão fiel, a ACF. Se você tiver a Bíblia, abra na versão fiel. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui ele está falando, aqui no verso 3, você entende de que morada o Senhor está falando no verso 2. O Senhor está falando de uma morada celestial, que não é uma morada como aqui os seres humanos, as pessoas buscam aqui na terra. Todo ser humano ele quer ter uma casa, ele quer ter
um lugar para morar, um lugar para reclinar a cabeça, e isso não é errado, está corretíssimo, mas a morada ao qual Jesus está se referindo aos discípulos é uma morada celestial, e ele está precedendo a ida para essa morada, não porque ele está fugindo, pelo contrário, ele está precedendo a ida para essa morada para preparar lugar para os seus discípulos. E ele diz o seguinte no verso 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Você vê, Jesus ele fala, olha, vocês já sabem para onde eu estou indo e vocês conhecem o caminho. Aí disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho. Né? Quando o Senhor Jesus fala que ele é o caminho, ele está dizendo que todo homem, todo ser humano precisa do caminho. E aí ele diz: e a verdade. Quando Jesus ele fala que ele é a verdade, todo ser humano precisa da verdade. Por mais dolorosa, por mais grotesca, por mais aflitiva que a verdade seja, no momento em que ela é concebida, no momento em que ela é dita para a pessoa que está vivendo na mentira, todo ser humano precisa dessa verdade. E ele conclui: e a vida? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai morar com o Pai, ninguém vai morar com Deus, ninguém terá acesso a Deus senão por mim, porque Ele é o caminho. Nós precisamos estar no caminho. Qual caminho? O caminho do Senhor Jesus. Não é o caminho do nosso coração, não o caminho daquilo que acho, daquilo que penso, daquilo que sinto, mas o caminho do Senhor Jesus. A verdade, que verdade? A minha verdade, a sua verdade. Hoje em dia você ouve muitas pessoas usarem esse termo. Não, essa é a minha verdade. Não, essa é a minha realidade. Pois bem, ele está dizendo: eu sou a verdade e a vida. Você quer vida? Só em mim acharás vida. Não acharás vida em outro lugar, só em mim. E ele conclui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7. Se vocês me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta, disse Jesus. Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, olha, o modelo, a referência, o que vocês têm visto, como tenho me comportado diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das perseguições, todas essas manifestações minhas são características do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês estão tanto tempo comigo e ainda não conseguem ver? Você vê que o problema dos discípulos não era a falta de milagre, não era a falta de postura, a falta de um comportamento ilibado de Jesus, não. Eles não conseguiam ver o Pai. E aí Jesus disse: as palavras que eu te digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Creia que estou no Pai e o Pai em mim.
creia, ao menos, por causa das mesmas obras. Né? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se você não consegue ver em mim as características do Criador, de Deus, creia pelo menos nas mesmas obras que tenho feito. Quais obras Jesus fizera na época em que passou aqui vestido de homem? Ele curou os enfermos, ele proclamou libertação aos cativos, ele trouxe luz vista aos cegos, ele curou o surdo, ele fez paralítico andar, morto ressuscitar. E ele ainda vai concluir o que ele veio fazer. Isso aí, todos esses milagres, eram um prenúncio daquilo que ele veio fazer. Verso 12, ele diz o seguinte: na verdade, digo a vocês que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro. Aleluia. Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, o Espírito da verdade, ele habita em vocês, meus discípulos. Ele habita, ou seja, como é que eu posso dizer? Isso aqui causa muita divergência em algumas igrejas, em algumas pregações, né? Uns falam que a pessoa tem que não, você precisa receber o Espírito Santo. Aí outros dizem assim: não, o Espírito Santo já está comigo, ele é comigo. Sim, o Espírito Santo, ele age sobre o ser humano, né? Ele age sobre o ser humano, mas para que ele venha estar operando no ser humano, ele precisa ser, como é que eu posso dizer, despertado. Tá compreendendo? O Espírito Santo, ele fica inoperante na vida de alguns, mesmo ele habitando, como Jesus falou, porque habita convosco. O Espírito Santo habita nas pessoas. Habita no sentido de as pessoas serem a morada dele. O Espírito Santo, ele não habita em ambientes feitos pela mão de homem. Ele habita no ser humano. Porém, ele precisa se manifestar naquele ser humano. Tem pessoas que o Espírito Santo é inoperante na vida dela por conta de não ter havido esse despertamento. E esse despertamento acontece por meio de uma entrega real e verdadeira ao Senhor Jesus, ao arrependimento, a uma entrega, a uma rendição ao Senhor. Por isso que Jesus fala assim, vou repetir o versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, olha, vocês são
a morada deles, mas ele vai passar a habitar em você. Ele não habita ainda. O Espírito da verdade não opera ainda em vocês, mas vocês estão sendo preparados. A casa está sendo limpa, a casa está sendo preparada. Esse intensivão que vocês estão vivendo comigo nesses últimos 3 anos de ministério meu, aqui, em que eu peguei do meu primo João o Batista, esse intensivão vai se concluir quando vocês receberem a promessa do Espírito Santo. Por isso que ele fala no final do versículo, e estará com vós, e estará em vós. Aí no verso 18 diz o seguinte, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, porque eu vivo e vocês passarão a ter vida. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vocês. Até que aquele que tem os meus mandamentos, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não o Iscariote, não o traidor. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E virei para ele e faremos nele morada. Olha aquilo que eu falei anteriormente. Jesus, no começo do capítulo 14, ele fala que está indo preparar uma morada. Tá? A ida de Jesus para preparar a morada celestial também concluirá essa ida na volta dele. De que maneira Jesus volta para os seus discípulos e fazer morada nos discípulos? Batizando com o Espírito Santo. Fazendo com que o Espírito Santo, que ele irá trazer por meio da entrega da vida dele, por meio do sacrifício, venha passar a habitar operantemente no discípulo. O discípulo é a morada do Espírito Santo. Porém, essa morada tem que estar limpa, tem que estar preparada. Por isso Jesus vinha com eles, fazendo discipulado, mostrando, ensinando, repreendendo. E aí ele diz o seguinte, e faremos nele morada. E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha só. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Aleluia. A minha paz eu te dou. Não a dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, no verso 27, Jesus ele dá ênfase, aleluia,
não turbe o vosso coração. Não se preocupe, nem tenha medo, não fique ansioso, não fique preocupado. Dependa única e exclusivamente de mim. Eu sou o Senhor, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te sustenta, aquele que te guia, aquele que te traz vida, aquele que te faz andar na verdade. Esse é o nosso Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes e até a semana que vem, quarta-feira, tá bom? Todas as quartas estaremos aqui orando, lendo a palavra do Senhor. Hoje lemos 27 versículos, do verso 1 ao verso 27, tá bom? Pastor Genival Lira, é com o senhor. Deus abençoe, meu irmão. Tchau, tchau. Amém, Gafarel. Deus abençoe você também, sua família, todo o povo aí da Bahia. Deus abençoe todos vocês. É isso aí. Quando você estava aí falando sobre o Espírito Santo habitar e essas divergências que há nas igrejas, uns dizem que recebe o Espírito Santo ao se batizar nas águas, outros dizem que recebe o Espírito Santo à medida que busca. E existe, de fato, algumas interpretações, muitas interpretações. É porque o meu microfone aqui estava fechado e eu não poderia lhe atrapalhar. Mas existem esses debates, essas discussões, no bom sentido, não é discussão de desavença, não. Mas é debate no sentido de cada um ter a sua interpretação e você respeitar. Mas é justamente devido a essas inúmeras linhas de pensamento, essas linhas de interpretação teológica. E aí um vai passando para outro, né? Um vai passando. Mas se a gente for para a Bíblia Sagrada, a gente vai entender bem claro de que ninguém vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus, né? Ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor. Não é dizer por dizer que Jesus é o Senhor, não é isso. Não é falar por falar, mas é reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Quando fala assim, ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É porque o Espírito Santo já lhe revelou de que Jesus é o Messias, é o Salvador. Então essa pessoa já tem o Espírito de Deus. Ela já está marcada, ela já está ali quebrantada, ela já reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E na hora quando você estava falando, eu pensava na minha esposa, por exemplo. A minha esposa sabe dirigir, tirou carteira, tem carteira, mas anda de ônibus. Ela prefere o Mercedão. Tem carro, tem o carrinho dela, simples, mas tem, mas anda de ônibus. Entende a analogia? A pessoa tem o nome de Jesus, a pessoa tem o Espírito de Jesus, ela tem a palavra de Jesus, ela tem tudo. Mas ela não tem a disponibilidade.
alguém vai dizer assim, não tem um chamado? Mas será que ela não atendeu ainda o seu chamado? Que ela não ouviu ainda? Então é isso. Tem carteira, tem carro, sabe dirigir, mas anda de ônibus. Porque não gosta. Ela diz, eu não gosto. E tem pessoas que também não gostam de evangelizar, não gostam de assumir o seu papel, o seu chamado de Deus, não gostam. Mas também é aquilo, a gente não tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente foi chamado, olha. Tem tanta coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Tem tanta coisa que a gente não gosta, mas tem que fazer. Para cumprir o nosso chamado. Porque quando a gente chegar lá diante do tribunal de Cristo, então a gente vai ouvir. A gente vai ouvir. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco. Então vamos ser fiel naquilo que o Senhor dá para a gente. Aquilo que o Senhor dá para nós desenvolver, para a gente gerenciar, para a gente fazer gestão, então vamos fazer, olha. Porque todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Estou falando todos salvos. Porque há o tribunal dos salvos, da prestação de contas, de receber galardão, e há o tribunal de juízo, juízo final. Ali é juízo, é para quem vai ter a vida eterna ou quem não vai ter. Então, se você está aqui, acompanhou até agora, você tem o Espírito de Deus. Agora desenvolve isso, através da consagração, através da dedicação, se dedicando, se santificando, consagrando-se, se colocando à disposição de Deus. Mesmo sem gostar. Mesmo sem gostar. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele não estava gostando, não. Ele chegou a dizer, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava gostando, mas ele fez. Assim também somos nós, mesmo sem gostar. E além do mais, o próprio Espírito de Deus, ele faz com que a gente tenha um gozo, um prazer. O que faz a gente estar aqui, eu, Gafarel, na madrugada? O que faz a gente estar aqui de dia, de tarde, de noite, não importa. Amanhã, quinta-feira, vai ser a dona Cátia Virgínia que vai estar aqui orando e falando. Na sexta-feira, o Rafael Mendes, mesmo com uma demanda tão grande de ocupação, mas ele, na hora do almoço, ele tira para poder fazer a sua gravação, fazer a sua oração e mandar aqui para a gente. No sábado, a dona Zélia Sacramento, que também na sua correria, muitas vezes doente. Dona Valdeci também, Valdenice Freitas, muitas vezes doente. Ela já fez a oração aqui, orando por nós e falando doente, sentindo dor. Ela não me falou não, mas eu sei, eu a conheço. Mulher que é sempre alegre, tá ali, a gente sabe. O Rodrigo Rodrigues, dia de segunda-feira, o que faz a gente estar aqui? As mães em oração, a sua demanda, as dificuldades. As mães, a equipe das mães. E todos os outros aí que estão, que não aparecem, que se dedicam ao Senhor. E quanto mais a gente se dedica, você já observou o quanto que a gente cresceu depois desse canal É Tempo de Oração? Você já observou o quanto você desenvolveu à medida que você está se dando, orando um pelos outros e participando aqui? Seja você a equipe das mães, seja você a equipe do SC519. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos continuar. Eu quero falar para vocês aqui de Itabirito, quem é daqui de Itabirito, que nós estamos na rua José Benedito 375, vou colocar aqui o endereço direitinho aqui, ó, que quem é aqui de Itabirito, pega direitinho ó, aqui, ó, tem o endereço, tem a capa dos meus livros, tem o meu número de telefone se quiser entrar em contato comigo.
Você tem também aqui os horários de reunião, tem aqui os endereços das redes sociais, QR Code, chave do Pix, se você quiser se tornar um mantenedor e ajudar o canal, ajudar o ministério. Mesmo que seja com um pouco, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, o Senhor vai dizer isso. E está aqui, ó, e o nosso site, tem o nosso site também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.